Fala galera, GSTV aqui. Hoje o papo com o GSTV eu queria falar de um assunto que tá chegando muito em forma de pergunta pra mim, uma coisa que tanto eu como todos os outros casters do CBLOL a gente está sendo muito questionado, que é sobre a retransmissão da LCS, tá? Para quem não sabe, porque ainda tem muita gente perguntando o que aconteceu e tudo mais, retransmissão da LCS no Brasil esse ano, ou pelo menos até aqui, não acontece mais. E em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que isso não é uma decisão de nós casters, mas que isso tem bastante embasamento e é basicamente das coisas que fazem, ah, que me dizem respeito, assim, que eu vou tentar passar pra vocês, porque algumas coisas, claro, é decisão de direção, é decisão de até departamento financeiro e não cabe a mim, talvez, explicar ou mesmo coisas que eu não sei exatamente pra poder passar pra vocês. Então, enfim, o fato é, a gente fazia ano passado, ou até ano passado a gente teve retransmissão da LCS. E o que é a retransmissão da LCS? A gente recebia um link, o máximo de qualidade possível, para poder fazer narração, comentários e análise dos jogos em português. Porém, quando você faz uma retransmissão, isso, opinião, tá? Não tem nada a ver com o final da decisão. Porém, quando você faz uma retransmissão, é muito difícil você trazer 100% do conteúdo para a sua retransmissão. Tanto que eu diria que a gente trazia 50% do conteúdo. Porque na minha visão, o que a gente tem hoje de League of Legends dentro do jogo não é metade, ou talvez seja metade da nossa transmissão de CBLOL, por exemplo. Por quê? Porque comparando com o CBLOL, a gente tem um pré-jogo, vídeos dos jogadores, então a gente tem preparação, a gente tem entrevistas, o que os jogadores esperam, o que os jogadores treinaram, o que eles querem para essa partida. A gente tem uma mesa de análise com convidados, sempre que dá, para falar sobre o jogo, expectativa, criar o momento da partida. Esse conteúdo também tem na LCS, só que no momento que a gente traz para retransmissão, não tem como a gente traduzir esse conteúdo. Então é um conteúdo que se perde muito. A retransmissão passava de ser um evento, uma LCS, que é uma coisa muito grande, muito legal, para ser só o jogo. E aí, qual que é a real importância da gente trazer apenas o conteúdo do jogo com a narração? Como eu disse, é, na minha opinião, coisa de 50% da transmissão. É legal? Cara, pra mim é muito legal. Só que assim, pra mim, o muito mais legal é o CBLOL. E então acho que a proposta que vocês têm que entender deste ano é que a ideia é que a retransmissão não seja feita para que o CBLOL possa ser feito com ainda mais empenho e ainda mais conteúdo. Então eu queria fazer esse vídeo já desde que a gente começou esse ano e tudo mais. Só que eu tava esperando saírem os dois programas que já tinham sido anunciados desde o começo do ano, mas eu não queria falar sobre como seria antes deles saírem e talvez atropelar um pouco as coisas. Então hoje a gente tem, de segunda-feira, a gente tem o Mesa Redonda, depois do Nexus, que, como vocês já viram, vão ter convidados jogadores, convidados casters para falar, para conversar sobre o que foi o CBLOL do final de semana. Na quarta-feira a gente tem o League News, que vai passar informações tanto das duas LCS, Europa e América do Norte, como de LPL, LCK, LMS e todos os campeonatos de International Wildcard, que são importantíssimos para o Brasil, para a gente saber quais times estão indo bem, quais times estão ganhando, quais times estão fortes, para a gente estar sempre ligado. E entendam que tudo o que é feito demanda tanto tempo como dinheiro como preparação. Hoje, eu sinto que o meu trabalho no CBLOL é feito pelo menos com o dobro do conteúdo, o dobro da informação. E eu acredito que isso vale também para os meus colegas. Porque ano passado a gente fazia 28 jogos por final de semana. E esse ano a gente está fazendo 8, que são só o CBLOL. A gente fazia 20 jogos de LCS. E assim,
além do tempo que eu tinha que me preparar para LCS, eu tinha que me preparar para o CBLOL. E às vezes chegava numa partida do CBLOL que eu queria buscar uma informação, lembrar de uma informação de às vezes 1, 2 semanas atrás, e aí eu pensava em jogos, eu lembrava de jogos que eu não sabia se era LCS, NA, EU, CBLOL, e eu não conseguia ter toda essa informação sempre preparada, sabe? Sempre na lembrança, porque quando você começa a ver tanto jogo, começa a misturar tudo. É bastante complicado. E eu acho que isso também melhora bastante o rendimento do CBLOL. Isso sem falar, sem colocar que tudo o que é feito demanda dinheiro. Uma coisa que eu tenho falado bastante nas minhas streams é que a Riot não tem dinheiro infinito, tá? O orçamento não é infinito. E eu tenho certeza que vocês imaginam que a transmissão é uma coisa muito mais simples do que ela realmente é, uma coisa muito complicada. São profissionais de extrema qualidade, extremo conhecimento no que estão fazendo, de TV e que sabem o que está sendo feito. Além de todas as pessoas que vocês veem que já estão mais próximas ao cenário de esporte, tem muito mais gente. É uma coisa que, pro CBLOL tá crescendo, tá melhorando pouco a pouco. Eu acho que vocês não devem ter tanto esse conhecimento, essa ideia, mas é graças a esses profissionais que estão realmente fazendo tudo para o CBLOL crescer também. E uma vez que o investimento que a gente tem de LCS é trocado de foco para a gente ter um estúdio mais legal, mais informação dos times, mais coisa dos jogadores, mais conteúdo, 2 novos programas. Eu acho que começa a talvez valer a pena para você que quer acompanhar o CBLOL e que de qualquer forma também pode acompanhar a LCS. A LCS ainda está sendo transmitida nos mesmos canais da Riot, não nos nossos, mas o deles. E assim, claro que faz toda a diferença você ver um jogo com uma narração, com conteúdo em português. Eu tenho certeza que sim. Mas mesmo que você não entenda inglês, você vai poder ver o jogo da mesma forma. Você vai ter uma narração que, mesmo que você não entenda, eu vejo narração chinês, coreano, também não entendo nada. E é legal também, é uma coisa diferente, é uma coisa interessante também. E de qualquer forma, eu acho que dá pra curtir ainda esse conteúdo, sendo que ainda tem outros tantos conteúdos no próprio cenário brasileiro para você curtir. Isso sem falar coisas que também não são primariamente do CBLOL, mas tem agora o circuito desafiante, segunda e terça. Então, são conteúdos, são coisas que eu tenho certeza que para quem gosta, para quem curte acompanhar o CBLOL, a qualidade, o tanto de coisa que a gente está trazendo só está aumentando, só está melhorando muito. Porque vocês podem estar conectados ao CBLOL praticamente a semana inteira, sempre recebendo informação, coisa nova. E quando não é vídeo, é texto. E, enfim, eu pelo menos estou achando muito mais interessante. Eu espero que vocês estejam gostando também. E basicamente esses são os motivos. Eu queria colocar isso mais ou menos numa forma de vídeo para que realmente as pessoas pudessem entender mais, porque é uma das perguntas que eu mais estou recebendo. E não só entender na questão de, pô, legal, agora já sei o que está acontecendo, por que mudou, mas também entender de que tudo isso é sempre um pouco mais, às vezes, do que a gente imagina, e de que tem motivos, foi necessário, sabe, que essa decisão fosse tomada para trazer esse conteúdo melhor. Então, se vocês estão gostando do Depois do Nexus, se vocês estão gostando do League News, tenho certeza que pelo menos eu tenho certeza de que se vocês estão gostando, foi uma decisão bem tomada, entendeu? Foi uma coisa boa para melhorar pro nosso cenário. E também acho que assim, se a gente comparar um pouquinho a transmissão que a gente fez do Mundial do ano passado, cara, aquilo foi uma retransmissão, sinceramente. Melão e Dócio lá, entrevistando os jogadores, entrevista com tradutor, passa, responde, traduz em português, manda pra gente, vem vídeo de lá traduzido. A gente tinha muito conteúdo, foi muito legal. Eu tenho certeza que aquela transmissão valia mais a pena pro cara que entende inglês ver na nossa transmissão. Da LCS, talvez a pessoa, o brasileiro que entende inglês, seria melhor ver na deles do que na nossa retransmissão, justamente por todo o conteúdo externo que eles traziam. E o nosso era a narração. Mas, narração por narração, com certeza, eu acho a nossa muito mais animada, muito mais emoção. Mas do mesmo jeito tem gente que gosta de fora, das informações diferentes que eles trazem. Acho que da proximidade deles com os próprios cenários, eles conseguem falar com os jogadores, então sempre tem alguma coisa interessante que eles trazem também. Acho que por conta disso também tinha sempre muita gente que preferia ver lá, e não só aqui, mas a minha visão é,
por mais retransmissões de nível como a gente teve no Mundial, eu acho que aquilo sim que a gente tem que pensar como uma retransmissão, porque aquela foi demais. Enfim, acho que eu consegui colocar tudo que eu queria falar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal, deixa seu like, até o próximo vídeo, um abraço, valeu!